A graça que transforma. Antes da lei, antes de nós tratarmos da queda, precisamos considerar a origem do homem, do seu estado primário. Porque o propósito de Deus, o propósito divino de Deus para a humanidade, nós temos que compreender, a origem do homem, da criação, do seu estado primário. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, fala que ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E para isso precisamos entender o que o homem perdeu com a queda, com o pecado, que foi que o homem perdeu. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós vimos isso em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Como poderemos entender isso? O que consiste essa imagem de Deus? A imagem na semelhança natural de Deus, ou seja, sua personalidade. E, em segundo lugar, na semelhança moral com Deus, ou seja, em sua santidade. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a primeira carta, no capítulo 1, 15 e 16, ele diz assim: mas assim como é santo aquele que nos chamou para sermos santos, vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Aqui o apóstolo lembra que nós devemos buscar a nossa santificação, o nosso esforço em nos santificar e nos separar. A palavra santo, quando você vai para o original, você vai ver que é aquele que é separado ou separado. O que a palavra de Deus nos remete para que a nossa aceitação a ela é que nós temos que nos santificar. E isso é um esforço. Eu preciso me esforçar para isso. Por quê? Porque o reino dos céus, ele é conquistado com esforço. E através do sacrifício de Cristo é que nós conseguimos a justificação das nossas vidas. Quando nós falamos de Adão, vemos que ele foi o primeiro homem que foi criado. E ele perdeu o que foi lhe dado. Ele foi expulso e por isso passou a reproduzir uma natureza corrompida conforme a sua linhagem, ou seja, todos os seres humanos se tornaram pecadores. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 3,23, fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por causa da queda desse tal pecado original, todos mesmos, seres humanos, já nascem em pecado, antes mesmo de cometer qualquer ato de desobediência. O Salmo 51,5, ele fala assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. O Salmo 58,3 fala assim: os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Ou seja, nós já nascemos trazendo essa semente do pecado. Isso chama-se transmissão do pecado. E ao longo da história, a igreja criou este conceito chamado de pecado original de Adão. E a frase que é muito falada é essa, que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então isso é uma verdade. Quando lemos a carta aos Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 15, essa leitura que eu faço é na nova versão atualizada Almeida, mas o dom gratuito não é com ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus é um dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo.
foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só homem, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, versículos 15 a 19. Por isso nós falamos que pela desobediência de um só homem, muitos se tornarão pecadores. Então isso nós entendemos que todos nós precisamos da graça salvadora de Cristo. A graça ela começa lá no Éden, quando acontece o primeiro sacrifício. O apóstolo Paulo ele escreve a seu discípulo Timóteo e afirma: pelo Espírito de Deus que a graça nos foi dada antes dos tempos eternos. Você pode conferir isso lendo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Quando o homem pecou e aí ele quis encobrir o seu pecado, ele fez roupas de folha de figueira, como você pode ver lá em Gênesis 3:7. O homem queria resolver a questão da nudez, ou seja, queria resolver o pecado. Porém, Deus não aceitou e agiu à sua maneira. Como foi que Deus fez? Gênesis, no capítulo 3, 21, ele diz assim: o Senhor Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Para que Deus fizesse uma roupa de peles de cordeiro, ele teve que sacrificar o cordeiro, e o derramar do sangue ali apontava para Cristo na cruz, porque sem derramar o sangue não há como haver o perdão do pecado. Nota-se que o sangue tem que ser um sangue puro, limpo, sem pecado. Por isso Jesus é o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. E uma coisa que nós precisamos compreender e entender, e mais do que isso, é aceitar a palavra de Deus, é que desde a fundação, desde a queda do homem, desde a criação de Deus, Deus sempre quis ter uma comunhão, que o homem tivesse comunhão com Ele. E mesmo depois do pecado cometido, Deus já tinha uma solução para a restauração de tudo isso. Por quê? Porque nosso Deus é ontem, hoje e para todo sempre. E a revelação de Cristo, ela começa desde lá do Éden, quando o homem pecou e Deus sacrificou um cordeiro para cobrir o pecado e assim o homem voltar a ter comunhão com Deus. O que nós precisamos entender é que o pecado original mudou a natureza do homem. Ele nos tornou essencialmente pecador. Só que a universalidade do pecado, nessa questão da reprodução, que todos os descendentes de Adão já nasceram pecadores, antes mesmo de cometer o pecado, isso nos leva a compreender que precisamos da graça salvadora de Cristo. Não só o pecado, mas também a graça se manifestou lá também no Éden. A pele do cordeiro foi sacrificada, vestiu os pecadores, apontando para quê? Apontando para a obra resgatadora e restauradora de Cristo. Então nós temos que entender que Jesus é o Cordeiro que tira o nosso pecado. Precisamos confessar Ele como Senhor e Salvador. Precisamos meditar na sua palavra todos os dias, buscar a restauração, a reaproximação minha, sua, nossa com Deus. Por quê? Porque o plano da redenção, ele não teve início
somente em Jesus Cristo, não. Ele teve início lá no Éden, também na vida de Abraão, quando Abraão foi chamado e a descendência de Abraão ia suscitar um que viria para tirar o pecado. Jesus nasceu de forma natural como homem para que assim cumprisse todos os mandamentos de Deus e cumprisse também para que ele como cordeiro fosse sacrificado por mim e por você. Isso é muito importante. Não devemos nos esquecer disso, para que a graça de Deus nos alcance. Por isso, meus queridos, confessemos a Ele os nossos pecados, nos arrependemos, aceitemos essa revelação da graça salvadora, porque Jesus é o nosso Senhor, Então, desde a geração de Abraão, nós devemos buscar a obediência à palavra de Deus. Isso é algo que é necessário. A justificação acontece pela fé em Cristo Jesus. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de pregação da justiça, a palavra de Deus. Amém?